Imagine só. Enquanto o mundo prende a respiração, Zelensky e Putin estão prestes a sentar à mesma mesa. Mas não sem antes uma verdadeira queda de braço diplomática. Londres se transforma no palco de negociações decisivas, onde os termos para encerrar a guerra na Ucrânia serão colocados na mesa. E as cartas já estão na mesa. Os Estados Unidos pressionam por um congelamento imediato do conflito, com a linha de frente atual como nova fronteira provisória. Moscou, por sua vez, sinaliza disposição para abrir mão de territórios ocupados, algo impensável até pouco tempo atrás. Mas será que Putin está mesmo disposto a ceder, ou tudo não passa de uma estratégia para ganhar tempo e enfraquecer Kiev? Enquanto isso, a Rússia acorda sob o impacto de mais uma explosão espetacular. Um depósito de munições do principal comando de artilharia das Forças Armadas Russas, na região de Vladimir, foi pelos ares, espalhando projéteis por quilômetros e forçando a evacuação de pelo menos 7 povoados. Moscou atribui o incidente a um incêndio acidental durante manuseio de explosivos, mas a sombra de ataques ucranianos paira sobre o caso. Afinal, não é a primeira vez que esses arsenais viram alvo. Em 2022, um episódio semelhante já havia sacudido a mesma região, com uma detonação espontânea durante operações de carga. Do outro lado do tabuleiro, Zelensky enfrenta uma pressão sem precedentes. Os americanos querem que a Ucrânia aceite não apenas o congelamento do conflito, mas também o reconhecimento da anexação da Crimeia, uma linha vermelha para Kiev. Algumas propostas são aceitáveis, outras, não, admitiu um assessor do presidente ucraniano, sob condição de anonimato. Enquanto isso, a Casa Branca trabalha nos bastidores para costurar um acordo que inclua até mesmo o alívio gradual das sanções contra Moscou, algo que o Kremlin nega conhecer oficialmente. Mas Putin não facilita. Se Zelensky quer negociar, precisa primeiro revogar a proibição de diálogos diretos com o líder russo. É preciso remover obstáculos legais para que as conversas avancem, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Enquanto isso, o ex-presidente Donald Trump, que recentemente recebeu uma proposta de Putin para encerrar a guerra, prepara-se para uma nova viagem a Moscou, possivelmente já nesta semana. Fontes indicam que o plano russo inclui a renúncia a pretensões sobre 4 regiões parcialmente ocupadas, um recuo inédito desde o início da invasão. Mas cuidado! Especialistas europeus alertam que Putin pode estar usando essas concessões como isca. A estratégia seria atrair os Estados Unidos para um acordo que, na prática, impõe à Ucrânia condições desfavoráveis como um fato consumado. E o timing não poderia ser mais simbólico. Zelensky e Trump podem se encontrar nos funerais do Papa Francisco, em um reencontro que promete ser carregado de tensão após o escândalo que abalou a relação entre ambos. Enquanto o jogo diplomático se desenrola, a Europa acorda para uma nova ameaça. A Holanda acusa Moscou de orquestrar uma campanha de sabotagem cibernética sem precedentes, com hackers russos invadindo sistemas governamentais do país. A Rússia está pronta para ações de sabotagem em solo europeu, alertou o chefe dos serviços de inteligência holandeses. E esse seria apenas o começo de uma ofensiva híbrida que promete escalar nos próximos meses. E como se não bastasse, o artista russo Ilya Safronov revelou detalhes por trás de um retrato controverso de Trump. Segundo ele, misteriosos visitantes, que ele suspeita serem enviados do Kremlin, encomendaram uma obra que retratasse o ex-presidente como um líder resiliente, marcado pela tentativa de assassinato. Queria mostrar sua coragem, o sangue, a cicatriz. Ele ergueu a mão como um símbolo de resistência, contou Safronov. A obra, que gerou polêmica nos Estados Unidos, reflete a obsessão de Trump com sua imagem, algo que já o levou a criar caso até mesmo com retratos oficiais. Agora, a pergunta que não quer calar: até que ponto Putin está disposto a ceder de verdade? Será que o congelamento do conflito é uma saída honrosa, ou apenas mais um capítulo da guerra de desgaste? E como a Ucrânia pode resistir à pressão ocidental sem abrir mão de sua soberania? O mundo assiste ansioso enquanto as peças se movem no tabuleiro geopolítico. E você, o que acha? Acredita que um acordo é possível, ou vê nessas negociações apenas mais uma manobra de Moscou? Compartilhe sua opinião, ela faz toda a diferença. Enquanto as sombras da guerra se estendem além das trincheiras, Moscou e Pequim tecem uma rede de ameaças cada vez mais ousadas e silenciosas. Sabotagem de infraestruturas críticas, campanhas de desinformação que corroem a confiança pública, espionagem cirúrgica e ciberataques capazes de paralisar nações inteiras. As negações são protocolares, mas os fatos falam por si. A Rússia acelera seu complexo militar a um ritmo que a Europa e os Estados Unidos mal conseguem acompanhar.
E esse descompasso não é apenas preocupante, é um convite à vulnerabilidade. Se não agirmos agora com a mesma urgência e determinação, estaremos condenados a assistir de camarote enquanto o equilíbrio de poder se inclina perigosamente para o lado errado. Enquanto isso, no céu, a tensão é palpável. Aviões russos testam limites, aproximando-se das fronteiras da OTAN com uma audácia calculada. Em abril, caças da Aliança foram acionados 2 vezes para interceptar aeronaves de Moscou. Primeiro um avião de reconhecimento próximo a Kaliningrado, depois 2 Su-24, todos voando sem transponder ou plano de voo, mas mantendo o mínimo de comunicação para evitar uma escalada. Coincidência? Improvável. Cada incursão é um lembrete, a guerra não se limita ao solo. E cada segundo de hesitação pode ser o suficiente para que o jogo mude. Mas nem tudo é sombra. Enquanto as potências se armam, a ciência avança em silêncio, abrindo caminhos que podem redefinir o futuro da humanidade. Imagine colonizar Marte sem depender de carregamentos de comida ou terra da Terra. Cientistas britânicos deram um passo gigantesco nessa direção. Em vez de gastar fortunas transportando suprimentos, eles propõem cultivar alimentos, combustível e até medicamentos no espaço, usando bioreatores compactos e células vivas. Cada quilo economizado é uma vitória, afinal, enviar um único jantar para a órbita custa cerca de $10.000. Agora, uma mini laboratório de menos de 1 quilo, enviada ao espaço nesta semana, testará a produção de vitaminas em microgravidade. Se funcionar, será o primeiro tijolo de uma nova era. Bases lunares e marcianas autossuficientes, onde a vida não depende de reabastecimento terrestre, mas da engenhosidade humana. A tecnologia por trás disso é revolucionária. Uma caixa do tamanho de um livro, capaz de controlar temperatura, pressão e composição atmosférica com precisão cirúrgica. Automatizada, leve e escalável, exatamente o que o futuro exige. Porque no espaço, como na guerra, a verdadeira força não está no tamanho, mas na eficiência. E se hoje lutamos para acompanhar o ritmo dos adversários na Terra, amanhã poderemos estar à frente deles no cosmos. A pergunta é: estamos prontos para investir no que realmente importa? Ou vamos deixar que outros ditem as regras do jogo, tanto aqui quanto entre as estrelas?